Versículos mal interpretados, parte 2. Como eu disse no vídeo anterior, existem muitos versículos que são mencionados, divulgados, ensinados na igreja, mas com interpretação longe daquele sentido que realmente tem. Pessoas que interpretam, pessoas que mencionam versículos sem o cuidado de verificar se aquela interpretação está correta. Pessoas que interpretam a Bíblia a seu bel prazer, pessoas que não têm o cuidado de pesquisar, de ler a Bíblia inteira para ter uma noção do que realmente a Bíblia diz sobre aquele assunto e interpretam um versículo de maneira isolada e chega à conclusão equivocada. Um dos versículos que as pessoas mencionam, isso que é até lamentável, mas olha, Amós capítulo 8, versículo 11. Ouça este versículo. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Olha que versículo. Deus dizendo que vai enviar fome sobre a terra, mas não fome física, fome de ouvir a palavra. Sede de ouvir a palavra. Então os pregadores avivalistas dizem, olha meus irmãos, o que está acontecendo aqui é cumprimento de Amós, porque a Bíblia diz que Deus vai enviar fome sobre a terra, fome da palavra, e as pessoas estão comendo a palavra, e as pessoas estão buscando a palavra, nunca se leu tanto a Bíblia, nunca, e começam a colocar como se esse versículo profetizasse avivamento. Começam a falar que Deus anunciou que as pessoas voltar-se-iam para a Bíblia com sede, com fome, e então iriam realmente devorar as palavras de Deus, e usam este versículo para fundamentar isto. Agora, notem o próximo versículo. Olhe. Andarão de mar a mar, e do norte até ao oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Então, é o contrário. Deus não está dizendo, no versículo 11 do capítulo 8, que haverá um mover pela palavra, uma busca pela palavra. Deus está dizendo o seguinte, este povo me desprezou. Este povo não quis saber de mim. Este povo nunca valorizou a minha palavra. Este povo deixava os profetas falando sozinhos. Este povo negligenciava os ensinos dos levitas, dos sacerdotes, dos mestres da lei. Este povo nunca quis saber das minhas palavras, pois eu vou fazer o seguinte, eu vou esconder desse povo as minhas palavras. Eles ainda vão buscar, vão querer, mas eu não vou deixar que ela apareça. Ela ficará escondida deles. Já que vocês não valorizam, já que vocês não querem, vocês não a terão. É por isso que Jesus Cristo disse, quem tem ouvidos, ouça. É por isso que a Bíblia repete algumas vezes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A Bíblia chega a dizer que as pessoas serão enganadas pelo mal porque desprezaram o bem. Serão vítimas das mentiras porque não quiseram a verdade. É isto que esse versículo está dizendo. Já que vocês não quiseram minha palavra, vocês ainda procurarão, mas não a acharão. Eu vou esconder de vocês a minha palavra. É isto que esse versículo está dizendo. Não é avivamento. Você quer ver um outro versículo pessimamente interpretado e também mencionado nos púlpitos? O que eu fico tão triste é que pregadores, pessoas que deveriam ser os orientadores, os dirigentes do povo, qualificadores de uma igreja melhor, eles ensinam coisas erradas. Olha, João 5,39, esse é um dos versículos também muitíssimo mal interpretados. Está escrito assim, olha, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então os pastores dizem que Jesus mandou que examinemos as Escrituras. E falam, o próprio Jesus falou, examinai as Escrituras.
como se Jesus estivesse mandando examinar as Escrituras. Deixe-me dizer o seguinte: Jesus quer que nós examinemos as Escrituras? É claro que quer. No vídeo passado, eu mesmo falei que o anjo anunciou a Daniel que nos últimos tempos pessoas esquadrinhariam as Escrituras. É lógico que ele quer que esquadrinhamos, é lógico que ele quer que examinemos, mas não podemos usar este versículo para isto. Neste versículo, Jesus não está mandando examinar as Escrituras. As pessoas confundem, porque ali está escrito examinais. Então pensam que Jesus está dizendo examinais as Escrituras, examinem, continuem examinando. Não, ali não está mandando examinar. Ele está constatando o fato de que as pessoas examinavam as Escrituras, viam, liam, estavam com as Escrituras nas mãos. E as Escrituras testificavam a respeito de Jesus, mas as pessoas, mesmo ainda examinando as Escrituras, que falavam a respeito de Jesus, não viam Jesus nas Escrituras. Olha só, o próximo versículo. Vou ler os dois juntos agora. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus está dizendo, vocês têm a Bíblia na mão, vocês acham que a Bíblia é verdadeira, vocês acham que a Bíblia promete uma vida maravilhosa para vocês, mas vocês não querem essa vida, porque vocês estão diante de mim e vocês me rejeitam. Então, não está mandando examinar. Jesus está dizendo, vocês têm examinado, mas este exame que vocês fazem não transforma a vida de vocês. E se olharmos apenas para o português, podemos ver o seguinte: se Jesus estivesse mandando examinar, o verbo ali não seria examinais, mas examinai. Examinais não é ordem. É eu examino, tu examinas, ele examina. Nós examinamos, vós examinais, eles examinam. Presente do indicativo. É um ato, algo que a pessoa está fazendo. Se fosse uma ordem, não seria examinais, seria examinai. Examinai é imperativo afirmativo. Segunda pessoa do plural. Então, Jesus não está dizendo examinai, está dizendo examinais. Não está mandando examinar, está dizendo vocês examinam. Eu já vi uma ou outra Bíblia que traz examinai, no singular, uma ordem. Mas é uma tradução errada, porque o próximo versículo não permite essa interpretação. Então, mencionar João 5,39 para incentivar as pessoas a ler a Bíblia é usar o argumento certo no versículo errado. É usar o princípio correto no texto errado. Então, se você quer que as pessoas examinem a Bíblia, não use esse texto. Ou use esse texto aplicando-o corretamente. Beleza? De tudo isso que tenho falado, desses textos todos que eu mencionei, existem inúmeros outros, é lógico. Mas a ideia é despertar as pessoas para que estudem mais, que levem mais a sério o ensino e o estudo da palavra de Deus. Eu fui criado em igrejas. Desde pequeninos, todos meus irmãos, todos nós, criados em igreja. Eu tenho o prazer de estar na igreja, eu tenho o prazer de ser a igreja, eu tenho o prazer de saber que desde crianças nós já líamos a Bíblia. E é algo muito gostoso, é algo edificante. Numa época como a de hoje, em que é tão raro alguém estudar mesmo a Bíblia, alguém debruçar-se sobre sua Bíblia, fazer suas anotações, suas comparações, ligar versículo com versículo, texto com outro texto, dar tempo, sem conclusões precipitadas. Irmãos, eu tenho estudado alguns assuntos há quase 40 anos e até agora, alguns deles, eu não cheguei a conclusão alguma. Existem assuntos muito complicados, existem assuntos muito difíceis mesmo, e Deus não tem pressa.
Não saia por aí falando bobagens, falando besteiras. Peça a direção de Deus. Leia a Bíblia. Pegue um dicionário. Se você não entender as palavras, olhe no dicionário. Pegue uma caneta, faça as suas anotações. Anote num caderno. Marque na própria Bíblia. Mas tenha esse hábito de meditar, de pesquisar, de contemplar, de olhar a profundidade do texto sagrado e a perfeição desse texto. Poderíamos falar sobre profecias, sobre tantas coisas tão lindas que existem nesse livro, mas vai ficar muito longo. Perfeição absoluta nesse livro, nada de errado. Os homens erram quando traduzem alguns textos? Sim. Os homens erram quando mencionam alguns textos? Sim. Mas a Bíblia não erra. Ela é perfeita. Então, mais capricho, mais cuidado, mais zelo no lidar com a palavra. Jesus Cristo disse em Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E em Malaquias, Deus diz que da boca do sacerdote o povo deve buscar conhecimento. Em Oséias, Deus diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas mais sacerdote sobre o meu povo. O púlpito tem que voltar a ser saudável. Do púlpito deve jorrar a verdade clara, límpida, transparente, saudável, salutar e que edifica. Os obreiros, os professores de escola dominical, nós os cristãos todos como meros cristãos, devemos ser pessoas que realmente conheçam o livro sagrado. Vale a pena. Vale a pena você pesquisar, vale a pena você meditar, vale a pena você conhecer, porque essa palavra transforma sua vida. Deus abençoe você, em nome de Jesus.